Bom dia, crianças. Bom, hoje nós vamos falar sobre o que é agricultura. Essa aula, desse capítulo, eu vou dividir em 6 aulas. Por quê? Tem muita coisa para falar, muito assunto. Então, para não ficar tudo embaralhado em uma aula só, nós vamos dividir em 6 aulas. Se tivesse em sala de aula, nós dividiríamos em 2 aulas ou 3, menos aulas. Daria para se falar tudo sobre direitinho. Mas no vídeo não dá, porque vai ficar uma coisa muito extensa, né? E depois fica muito pesado e o próprio WhatsApp não aceita. Então, eu dividi. Vou falar de agricultura, depois de pecuária, depois de indústria, depois de comércio, ok? E tá aí as páginas. Faça essa página aí, 393, 395. Não façam mais nenhumas, porque não vai ter aula das outras páginas. Só vai ter a aula na outra semana. Então, eu não estou explicando as outras páginas, estou explicando só essas páginas, certo? Então, vocês façam apenas essas páginas, ok? Então, vamos lá. O que é agricultura? A agricultura é uma forma de você preparar a terra. A agricultura é o trabalho que você tem de preparar a terra para plantar e para você colher. Isso é agricultura, certo? Existe a agricultura familiar e a agricultura comercial, que seria o agronegócio, né? Na agricultura familiar, vamos supor, uma pessoa tem um pequeno sítio e precisa plantar para seu próprio uso. Nem precisa, ela prefere, né? Então ela começa a fazer um pequeno plantio. Só que nesse plantio ela vai colher para seu próprio uso. Se sobrar, eles podem até vender. Mas o objetivo final da agricultura familiar não é venda, é para próprio consumo. A diferença que já é o agronegócio. O agronegócio já planta um tipo só de alimento, que seria o quê? Que seria a policultura, né? Então, que seria, desculpa, a monocultura. Eles praticam a monocultura, o agronegócio, porque eles plantam um tipo só de alimento, porque fica mais fácil para vender, né? O alimento é perecível, ele estraga fácil. Então, se eu ficar fabricando, vendendo, plantando vários produtos para que eu possa vendê-lo, eu vou acabar perdendo nessa venda, porque vai acabar alguma coisa daquela ali estragando, né? Porque cada um tem um tempo certo de colheita para venda. Tem pessoas que até fabricam e fazem esse tipo de coisa, mas a maior parte dos negócios de agronegócio é plantio de apenas um produto. Eles não fazem a policultura, que é o plantio de vários produtos. Que aí a policultura, ela é mais praticada na agricultura familiar, né? Que aí eu planto cenoura, batata, chuchu, porque é pequeno, é para o meu próprio consumo, certo? Então, a agricultura familiar pratica sempre a policultura. E o agronegócio pratica sempre a monocultura, certo? Latifúndio. O que é latifúndio? Latifúndio é aquela imensidão de terras que, infelizmente, muitas propriedades estão abandonadas, não fazem nada, não plantam, outras fazem alguma coisa, outras são apenas pasto, né? São grandes propriedades, aquela imensidão de fazenda, aquela fazenda enorme. Então isso é chamado de latifúndios. E os minifúndios são os pequenos sítios, né? São aquelas pequenas
aquelas pequenas fazendas que você olha assim, você já vê o tamanho, né? Então você vê logo a extensão dela. Então são as pequenas propriedades, são chamadas de minifúndios. E as grandes propriedades de latifúndio. A agricultura familiar pratica a policultura. E a agricultura industrial pratica a monocultura. Ok? Então tá aí, ó. Vocês façam a página 393 e 395, que está relacionada a tudo que eu estou falando. Peguem o livro, assistam a aula e façam esses exercícios. Ok?